Fala galera, beleza? Então, hoje eu vou fazer um review aqui sobre o iPhone 15 Pro Max. Eu adquiri um de 256 GB e fiz alguns testes com ele, tirei algumas fotos, comparei ele, né, com o meu Z Fold 5 e também com o S22 Ultra da minha esposa, e também, obviamente, considerei que eu já tive aí um S23 Ultra e pensei ali, né, nas fotos, né, no desempenho dele, etc e tal, e vou falar um pouquinho aí sobre ele, ok? Bom, vocês estão vendo aí no vídeo, nas imagens, né, o iPhone 15 Pro Max é um refinamento, né, daquilo que a gente já está acostumado a ver, né, no iPhone. É realmente um telefone de construção muito bacana. Para mim, de todos os smartphones, é o mais bonito, é o mais premium de todos, né? Vocês veem aí que essa cor azul é maravilhosa, é fantástica, é muito bacana. E aí, em relação, né, a testes em relação à construção, à resistência, a risco, né, a impacto, isso aí na internet tem algumas pessoas que fazem e algumas têm dito que não é tão resistente. É claro que é um smartphone, é um aparelho, por mais que tenha todo esse Gorilla Glass, que tenha titânio, ou seja lá o que for, continua ainda sendo um aparelho delicado, né, que tem um hardware lá dentro trabalhando, né, com peças sensíveis e que, obviamente, isso vai fazer com que seja um produto sensível a quedas, independente do material do qual ele seja feito, né. Mas, obviamente, hoje a gente praticamente usa película e capa em todo smartphone, né? Ainda mais os mais descuidados. Então eu não vejo isso como algo ruim ou algo problemático. Ruim é, mas problemático nem tanto. Então, apesar dessa nova construção do iPhone aí de titânio, eu não vejo nenhum problema, dado o que tem sido falado aí no YouTube. Eu achei o aparelho lindo. Ele é fantástico. De todos os Samsungs que eu já tive, para mim, o iPhone ele é o mais bonito. Mas aí, utilizando o aparelho, né, o sistema iOS, eu percebi assim que, mais uma vez, né, falar o óbvio, chover molhado, o sistema ele é mais fluido, ele é um sistema cujas animações são mais bem feitas, mais agradáveis, é gostoso, é uma experiência utilizar o aparelho. Parece que a Apple ela pensa nisso, né, de criar esse vínculo quase que emocional, né, da pessoa quando ela utiliza o sistema e percebe, né, a fluidez e essas animações. Parece que é uma prioridade que ela dá. E a gente sabe que Android, seja ele qualquer um, às vezes ele tem alguns comportamentos que fogem um pouco dessa fluidez, apesar do processador, né, ser top de linha. Enfim, mas é uma experiência que me agrada muito utilizar o iPhone. Em relação ao sistema, né, o fato dele ter agora, né, a entrada USB tipo C, permite que a gente conecte com outras coisas, teclado, TV, etc. Né? Usando um adaptador a gente consegue fazer isso. Pendrive. Então, aquelas limitações que a gente tinha, né, ou tem, né, do iPhone 14 para trás, em relação a essa conectividade e tudo mais, é algo que acabou, ou pelo menos diminuiu bastante. Então, isso já agrada aqueles que entendem que o Android dá mais liberdade. Agora, o iPhone com essa entrada vai permitir que tenha uma liberdade maior em relação a isso. Em relação à tela, a tela dele eu tenho uma observação a fazer, principalmente considerando as fotografias. Então, na hora que eu entrar na parte da fotografia, eu acabo falando da tela. Mas a tela é maravilhosa, né? O som dele é um som que é melhor, por exemplo, do que o Z Fold 5. O som do Z Fold 5 ele é melhor do que o do S23 Ultra. Mas o som do iPhone ele é mais alto e mais equilibrado, tem mais graves ali do que o do Z Fold 5. Então o som é um pouquinho melhor, tá? É óbvio que assim, é preciosismo, mas se a gente está avaliando e fazendo uma comparação, a gente tem que destacar isso aí, né? Agora, a parte que mais me interessa normalmente em smartphones é a câmera, né? E aí eu fiz alguns testes, vou passar algumas imagens aí, inclusive imagens comparativas. Eu normalmente não gosto de estabelecer comparação, porque quando a gente compra um celular bom, a gente quer utilizar a câmera em determinadas situações e se atende nessas determinadas situações, para a gente tá ótimo. Independente se o outro atende melhor nessa, ou atende melhor naquela, se ele atende bem naquelas situações, para nós tá ótimo. E o que eu reparei fazendo os testes aí no iPhone é que ele atende bem em quase todas ou todas as situações, tá? Então, pessoal, eu vou mostrar algumas fotos aqui para a gente poder entender aqui comparativamente o que é a foto do iPhone versus as fotos do Z Fold, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria mostrar a selfie. Vocês estão vendo aqui a selfie, né? E aí aqui dá para ver que o tom delas é diferente. A da Samsung mais amarelada, a do iPhone é uma cor mais avermelhada.
No caso, as duas estão longe da realidade, mas a da Samsung tá pior. Não estou dizendo que a selfie tá ruim no conjunto, mas comparativamente eu prefiro do iPhone. E aí a gente vai ver também um outro detalhe. O balanço de branco aqui no da Samsung tá estourado na pele. O do iPhone tá um pouco mais equilibrado. Agora, tem um outro detalhe. Na parede, a gente tem menos detalhes na foto do iPhone. E aqui, no da Samsung, a gente tem uma textura melhor. Então, cada uma tem as suas características. E ambas dá pra gente poder fazer uma edição legal e aproveitar bem a câmera frontal, tá? Agora, nas outras câmeras, eu gostaria de destacar aqui o seguinte. Quando a gente compara a câmera de uma vez, a gente não vê muitas diferenças. A gente vê basicamente diferença no tom de cor e às vezes um pouco na iluminação. Então, aqui, ó, nessa parede aqui, a gente percebe que tá mais claro. Essa paredezinha aqui. Quando a gente vem aqui, vê que tá um pouco mais escuro. Então, a gente tem uma diferença na captação de luz aqui no iPhone em relação ao Samsung, mas é pouca coisa. Quando a gente vai para um zoom de 3 vezes, aí a gente vê a diferença. Por quê? No 15 Pro Max, o zoom de 3 vezes é digital. Então, vejam essa janela aqui. Nessa janela não dá para ver a rede. Aí a gente vai para o do Samsung. Aqui a gente vê a rede na janela. Por quê? Porque o zoom de 3 vezes da Samsung é ótico. Aqui digital, aqui ótico. Samsung melhor. Zoom de 5 vezes do iPhone. Aqui é o contrário. Aqui é ótico, ou seja, você vê a redinha. E aqui é digital. Então, você não vê ela. Tá? Então, a nítida diferença entre um zoom ótico e um zoom digital. Bom, aqui também você vê essa diferença claramente. Aqui o zoom de 3 vezes ótico da Samsung. Uma foto menos amarelada e sem ruídos. Quando a gente vai aqui, uma foto amarelada e com ruídos. Então, esse é o digital, esse é o ótico, tá? Bom, aqui a gente vai ver também, no boneco, essa diferença, tá? Porém, eu gostaria de destacar o seguinte, esse último aqui é o de 5 vezes. Aqui 5 vezes iPhone, aqui 5 vezes Samsung. Mas olha que interessante, quando a gente viu essa diferença lá no prédio, ela era mais significativa. Quando a gente vê aqui, nem tanto. Se você pega o braço, ok. Aqui você tem mais detalhes do que aqui, sem dúvida, ok? Mas quando você pega a máscara, olha aqui a máscara no iPhone, que é ótico, e olha a máscara no Samsung, que é digital. Você tem mais detalhes. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é a diferença. Zoom ótico e digital são diferentes. Porém, a gente tem uma inteligência artificial da câmera que compensa um pouco. Então, dá para você utilizar e fazer boas fotos, tanto no Z Fold, o zoom de 5 vezes, digital, quanto no iPhone 15 Pro Max, que tem o ótico de 5, você fazer o de 3 digital. Ou então, você vai para o iPhone 15 Pro e faz o de 3 ótico e vai fazer o 15 digital, né? Bom, e aí, por último, eu gostaria de mostrar a diferença aqui de 3 fotos no zoom de 3 vezes. Aí a gente vai ter aqui Samsung, iPhone e Gcam. Então vamos lá. Zoom de 3 vezes no iPhone. Zoom digital, ok? Dá para tirar uma foto bacana? Dá, mas você vê que não tem muitos detalhes na foto. A nitidez está baixa, ok? Aí você vem no da Samsung e você consegue observar mais nitidez. Porém, em ambas, as cores estão um pouco longe da realidade. Aqui tem muita sombra, muito contraste, aqui está muito amarelo, está estranho. Aí quando você vai para a Gcam, olha aí a Gcam. Tem um equilíbrio muito maior em relação ao rosto, as cores, o contraste, as sombras. Então gostaria de enfatizar que isso aqui foi tirado com a Gcam, instalada no Z Fold, configurada por mim. Então muitas vezes, ao invés de usar a câmera nativa do Z Fold para tirar fotos de 3 vezes de pessoas, eu utilizo a Gcam, ok? Então, aí uma outra observação que eu queria fazer importante é essa aqui, ó. Esse é o zoom de 5 vezes do iPhone. Eu estava na mesma distância. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes, quando você utiliza o zoom mais para tirar fotos de pessoas, quando você vai usar o 15 Pro Max, que é o de 5, ele vai te dar mais trabalho, porque você vai ter que se afastar mais. Você vai ter que se afastar mais para tirar uma foto bacana como essa. Então, aí tem que se pensar, para que eu tô comprando o celular? Eu tô comprando para tirar foto? Eu tiro mais foto de pessoas?
então vai pro 15 Pro. Porque o 15 Pro Max você vai passar essa raiva aqui, ó. Você vai ter que afastar demais para poder tirar foto, ok? Então eu percebi que, comparando aí com versões anteriores do iPhone, me agradou muito, né, esse iPhone 15 Pro Max. Me agradou as lentes de zoom. Agora, uma coisa que eu queria fazer observação, que é a questão da tela. Na hora que você tira a foto, eu não sei se é a calibragem da tela, de cores, né, ou de contraste, ou sei lá o quê, as fotos que o iPhone tira, quando elas são apresentadas ali na tela do iPhone ou no aplicativo Galeria, eu vejo que elas não demonstram a qualidade real que a foto tem. O exemplo que eu dou aí é a questão da selfie. A selfie, na hora que eu tirei, eu falei assim, essa selfie tá horrível, continua horrível. Aí na hora que eu abri a mesma foto no meu celular da Samsung e no tablet da Samsung e no notebook, eu falei assim, uai, essa foto tá melhor do que ela nos é apresentada na tela do iPhone. E o que eu percebi é que quando eu pego a foto da Samsung e abro ela no celular da Samsung e abro ela no computador, a qualidade é semelhante. Então eu não sei, aí eu vou deixar aí vocês à vontade para comentar e tal, eu não sei o que acontece. Que a tela do iPhone, ao apresentar a sua própria foto, ela traz um contraste maior, né? Ela minimiza a qualidade, você precisa dar um zoom para detectar, né, algumas coisas ali de detalhe na imagem. Então, eu vejo que isso depois contra a Apple, né? Contra o iPhone, porque tem pessoas que querem ver a qualidade real ali, né? E aí eu vejo que às vezes a tela dos top de linha da Samsung, que não é só Full HD+, né? Tá um passo acima, né? A resolução, acaba que vai demonstrar, né? Essa qualidade, aqueles pixels ali, você não vê, então você consegue perceber ali quando você tira uma foto mais nítida, né? Fica muito claro a qualidade da imagem, né? Bom, mas aí vamos avaliar aí cada uma das câmeras. A câmera de selfie, para mim, tá ótima. O tom de cor dela eu achei melhor do que a do Z Fold. Eu não acho ela melhor do que a da Gcam. Da Gcam eu ainda acho melhor, principalmente quando a gente configura do nosso jeito. Mas o tom tá melhor. A só nitidez, ambas estão muito boas. As câmeras traseiras. Então, a grande angular continua muito boa, né? Ela tem um ângulo de visão maior do que a do Z Fold. Ela tem, né, o modo macro, que eu achei muito satisfatório, gostei muito, né? E a câmera de zoom. Então, a câmera de uma vez, né, ela muda, né, o zoom dela, ela permite mais dois zooms ali quando você clica em uma vez. Você clica uma vez, ela aproxima, você clica de novo, ela aproxima de novo, né? E ela tem o zoom demonstrando ali na tela de duas vezes, que é um zoom digital, que é satisfatório, né? E o zoom de 5 vezes. Então eu só testei esses, né? O zoom de 5 vezes é um zoom muito bom, né? É um zoom que a gente se compara ele, por exemplo, com o Note 20 Ultra, né? O pessoal tá esquecendo, né? Mas o Note 20 Ultra ele tinha, né? Ele não tinha o zoom de 10, ele tinha o zoom de 5, né? Então, ele tem essa característica semelhante aí. Eu, particularmente, né? Quando eu fiz aí no comparativo o zoom de 3 vezes do Z Fold e o zoom de 3 vezes do iPhone, o zoom de 3 vezes do iPhone ele é digital e o zoom de 3 vezes do Fold ele é óptico. Então, quando você compara, é óbvio que o do Z Fold vai ficar melhor. E eu uso mais o zoom de 3 vezes. O zoom de 5 vezes é bom? É bom. Mas ele seria ótimo se a Apple colocasse uma câmera, né, uma lente de 3 e uma lente de 5. Né? Por quê? Porque aí a pessoa teria a opção de utilizar a qualidade, né, real do 3 e do 5. Porque o 3, quando você vai tirar foto de pessoas, ele é o ideal. Você não tem que ficar numa distância muito grande. O de 5, para você tirar uma foto de alguém, você tem que dar muitos passos atrás. Né? Apesar de que o desfoque natural, né, que fica quando você tira foto com de 5 vezes, fica muito bom. Né? Agora, para mim, eu prefiro de 3. E o iPhone 15 Pro, ele vem com de 3. O 15 Pro Max vem com de 5. Né? Então, tem umas coisas que a Apple faz que eu não entendo. Né? Sinceramente, para algumas pessoas o 15 Pro vai ser o ideal porque tem um zoom de 3 vezes. Mas às vezes a pessoa quer um tamanho de celular maior, ela vai ser obrigada a escolher entre o tamanho maior e a lente de 3. Ou seja, a Apple restringiu opções. Então, eu não me lembro dela fazer nada parecido aí no passado, diferenciando o 15 Pro do 15 Pro Max, não, né? Em filmagem, o telefone é ótimo, né? Tem todos aqueles modos, né? O modo cinema e tudo mais. Os modos de vídeo da Apple são muito bons, a estabilidade da câmera também é muito boa. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, principalmente nesse review, né, de câmera e do celular de uma maneira geral, é que ele vai te atender na questão da fotografia. A única questão é que você vai ter que escolher ali entre o de 5 e o de 3, né? Então, iPhone 15 Pro Max ou iPhone 15 Pro. E aí, no caso, como eu já disse, eu fiz essa crítica, eu acho que a Apple ela errou nisso aí, né?
Mas, de uma maneira geral, eu penso o seguinte: um celular desse, beirando aí os R$ 11.000, pensando que o preço ele custa a cair e cai pouco. Então a Apple ela tem essa prática não, né? É o próprio mercado que vai regular isso, né? Mas acaba que o preço, né, ele se mantém estável, cai muito pouco, muito diferente, por exemplo, da Samsung. Então isso significa que assim, você estabeleceu um novo padrão de celular caro. É o celular na faixa de 7 a 11, 12 mil reais. E isso aí é muito caro pensando no que ele pode fazer. Vejam bem, eu estou aqui com o Z Fold 5. O Z Fold 5 tem câmeras excelentes, comparativamente com o iPhone 15 Pro Max. Em alguns pontos perde, em alguns ganha. Ele tem uma revolução, que aí eu acho uma revolução real, pensando aí, né, em tecnologia, de você ter duas telas, então você tem possibilidades a mais de utilização, né, desse equipamento, enquanto que o iPhone mantém a mesma coisa já há anos, alterando poucas coisas nas câmeras e elevando o preço, né, a patamares que são muito altos e que não caem. Então, assim, eu acho que a pessoa que tem o dinheiro dela, ela gasta do jeito que ela quiser. Em custo-benefício, se a gente for pensar em custo-benefício, não vale. Esse é o ponto. Então a crítica que eu faço é essa. É o custo-benefício de um iPhone. Aí saiu o 15, a pessoa vai lá e compra o 13. Então ela, infelizmente, pela questão do preço, ela não consegue usufruir daquilo que tem de melhor por causa dessa questão. E nem é tão melhor assim. Você pegar o 13, diga até o 12, você pegar o 12 e comparar com o 15, a evolução é muito pequena para você pensar que a diferença de preço é muito grande. Então, galera, o que fica aí de lição é que realmente, né, é um telefone bom. Né, eu vejo que o iPhone 15 Pro é melhor do que o 14. A Apple amadureceu não só o software, né, mas também pensando aí na possibilidade de utilização de tirar uma foto de 24 megapixels ao invés de 12, né, e fazer isso nativamente, né, sem precisar alterar nada. Aumentar a qualidade aí do efeito desfoque, pensando aí na evolução da câmera de selfie no que diz respeito à nitidez e ao HDR. Então a gente vê que houve melhoras, mas eu não sei se são melhoras revolucionárias. Eu acredito que muitos celulares da Samsung já fazem isso há tempo, com um preço e um custo-benefício muito melhor, né? E aí um sistema Android. Aí basicamente a gente escolhe entre um sistema iOS e um sistema Android. Aí a gente paga mais caro ou mais barato por aquilo que a gente escolhe, né? Mas o fato é que é um top de linha, né? E é um top de linha que realmente tem o seu valor, né? Tem o seu significado aí no que diz respeito ao que a tecnologia tem de novidade, né? Agora, eu fico pensando, né, na questão do DxOMark, né, que coloca o iPhone lá em cima e o Samsung lá embaixo, né? Quando a gente pega a experiência do usuário, a diferença não é tão grande assim. Ao contrário, o que eu vejo muitas vezes é pessoas que têm o S23 Ultra, né, tirando fotografias maravilhosas, tendo uma experiência fotográfica maior, mais ampla, e quando a pessoa que tem iPhone e vê o que o S23 Ultra pode fazer, né, a pessoa fica encantada, fica impressionada. Então, esse nível aí, ó, nessa diferença, né, tem alguma coisa errada aí. Né? Aí eu estou dizendo do DxOMark, que é um site conhecido que faz avaliação de câmeras. O critério deles é um critério talvez mais técnico, mas quando a gente fala de experiência de usuário, os donos de Samsung estão bastante satisfeitos com seus top de linha, que são normalmente no lançamento mais caro, mas passou 3, 4 meses, são metade do preço de um iPhone top de linha. Né? Então é isso, galera. Esse foi o review aí do iPhone 15 Pro Max. Né? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, o campo tá aí, fique à vontade, tá bom? Mais uma vez, obrigado, valeu, até a próxima, abraço.